Leitura do livro da Elisama Santos, autora da Educação Não Violenta, Conversas Corajosas, como estabelecer limites, lidar com temas difíceis e melhorar os relacionamentos através da comunicação não violenta. Vamos lá. Ela dedica aos filhos, Miguel e Helena, que lá ensinaram a abraçar a minha vulnerabilidade. Para estar com eles aqui, aprendi a estar comigo e já não me abandono mais. Sumário. Mamãe só me deixou ir embora depois de garantir que estava ao meu lado. Percebi que eu tinha me afeiçoado a ela e que ela havia me libertado. Ela havia me libertado de uma sociedade que me teria feito pensar que eu era a ralé da ralé. Ela me libertou para a vida e, a partir daquele momento, eu tomei as rédeas da minha vida e disse: estou com você, pequena. Maya Angelou, mamãe e eu. Prefácio, da Joyce Burf. É possível traduzir a essência destas conversas corajosas em uma única frase. Corajoso é abraçar a convicção de que precisamos conversar. Mas ele vai além da sua própria essência, muito além, eu diria. Ele percorre o quartinho de bagunça da nossa mente, trazendo à tona, de maneira muito despretensiosa, muitas das nossas inquietações e necessidades engolidas junto com o choro que escondemos no silêncio da noite, na companhia lúcida do nosso bom e velho travesseiro. O livro descreve como uma generosidade acolhedora caminhos que desvendam os mistérios tão simples e ao mesmo tempo tão complexos das relações humanas. Começa abordando um poderoso elemento que funciona como motivador, mas também como chave para nos abrir as portas às quais muitos de nós, talvez, ainda sequer saibamos que existem ou que podem ser abertas. Essa jornada não é gratuita, no sentido emocional. Traz muitos ganhos e oferece ferramentas para expandir o melhor que temos e que muitos de nós não sabemos, já que é praxe da sociedade mais punir o parecemos ser do que compreender como construímos essa aparência do que somos, do que parecemos ser. O curioso é que essa ação é praxe porque é única, uma vez que todos agimos assim e experimentamos as consequências dessa atitude naturalizada em algum momento das nossas relações. Mas o ganho maior de embarcar nessa jornada é a descoberta de como as relações humanas podem ser belas. Não por acaso, a autora Elisama Santos usa a dança como analogia para compreendermos a reflexão e a prática aqui propostas. Ao acertarmos o ritmo e compreendermos a coreografia proposta, nossas relações fluem, nos divertem, nos tensionam, mas, acima de tudo, nos ensinam a expandir os limites que pensamos ter. A beleza de que estamos tratando aqui não é aquela dada pela estética física padronizada que dita aparências aceitáveis e desejáveis a serem perseguidas, obrigando pessoas a se deformarem para caber em uma única e idealizada forma. Estamos falando da beleza que não vemos, mas que podemos sentir. Não é a beleza palpável, material que acessamos e que por isso mesmo nos ilude tanto. A verdade da beleza está na impossibilidade de aprisioná-la ou padronizá-la. Por isso nossas relações são receptáculos perfeitos para guardar essa beleza, pois nos elementos que constituem a boa relação é a liberdade de ser e de apreciar o que o outro é, sem interferência da ilusão ou das armadilhas criadas por nosso inconsciente coletivo individual. Diferentemente dessa tal beleza física padronizada, seja dos corpos ou de qualquer outra invenção humana, que solicita intervenções mecânicas para talvez se concretizar no sentido estrito de endurecer, tornar tudo estático e impessoal. A beleza das relações humanas demanda a intervenção da boa conversa, e é aqui que o elemento fundamental precisa ser utilizado. E que elemento é esse? A coragem. Mas nesses tempos de polarização, onde tudo se bifurca de tal forma que estabelece diversos monólogos carregados de violentas manifestações de insatisfação, impossibilitando que as ideias se ramifiquem, a boa conversa consegue intervir e evocar a beleza das relações humanas, será? A coragem, como componente ativo das nossas conversas, é suficientemente boa para acertar nossos desencontros entre ouvir e escutar, dizer e falar. E principalmente a coragem pode ser um catalisador das potências de nossas ideias e necessidades, capaz de transformar as ruidosas mágoas e insatisfações que se formam na lacuna das comunicações entre pessoas. Pois bem, Elisama Santos, nesta obra tão importante, nos mostra que sim,
ora utilizando suas próprias vivências, ora lançando mão de toda a sua bagagem de psicanalista, educadora, escritora e mãe, ela nos conduz a uma viagem transformadora e nada previsível rumo aos questionamentos que abrem as portas do ritmo afetivo. Este é necessário à configuração da nossa coragem, que, quando vem bem canalizada, nos instrumentaliza para a prática da boa conversa e para a apreciação e cultivo da beleza das relações humanas. Relembro aqui a banda Barão Vermelho, lembra dela? Que nos idos da década de 80 esteve nas paradas de sucesso com a música Pense, Dance. Ela chegou até a ser trilha de novela, numa obra de teledramaturgia. Dessa música destaco a frase marcante: saudações a quem tem coragem. O gigante Guimarães Rosa, em seu clássico da literatura Grande Sertão Veredas, nos conta, através de Riobaldo Tatarana, que o que a vida quer da gente é coragem. E aqui, Elisama nos chama, com a empatia de quem atendeu atenciosamente esse chamado, a compreender em qual momento de nossa vida devemos realmente investir coragem. Sim, investir. Porque há pessoas que pensam que coragem se aplica ou se mede por atos grandiosos ou manifestações heróicas, oferecidos ao crivo público, quase como um sacrifício ou um pedido de redenção por um suposto pecado do medo, cuja existência é repudiada ou cujo sentimento é admitido, o medo. Mas há aqueles que acreditam que coragem é vencer medos e enfrentar grandes perigos, e talvez essa seja uma das melhores provocações do livro. O que é essa tal coragem? Por que e onde é exigida pela vida? É relativamente fácil ser corajoso dentro do roteiro estabelecido pela norma social, que costuma exigir mais aparência do que essência. Podemos empreender tais atos ou manifestações cênicas de luta contra o medo. No entanto, haverá algo para desmentir a crença sobre coragem e, principalmente, testar se realmente dominamos ou vencemos o medo. Isso será feito quando nos colocarmos diante do maior desafio social da atualidade, que realmente exige de nós a verdadeira coragem, tão desencantada e desejada como validação de nossa altivez humana. Até que nos conscientizemos de que é possível nos abrir para dialogar de maneira franca, justa e eficiente, com o propósito de chegar a um denominador comum, ou ainda mergulhar em experiências complexas que podem assustar, como é o caso da existência humana, que assusta, em toda a sua plenitude, que exige de nós muito mais do que disponibilidade. Exige o exercício da coragem e admitir que pessoas são universos a serem reconhecidos e conhecidos, de tal maneira que possamos, lá no fundo, encontrar um espelho que nos auxilie no enfrentamento de nossa própria complexidade. Talvez a árdua tarefa que não estamos conseguindo realizar seja justamente derrubar o medo desse processo fundamental para o nosso autoconhecimento. E por isso, ou fugimos dele, ou o invernizamos com agressividades, ranços e hostilidades injustificadas. É importante lembrar que para dançar bem com o outro, faz-se necessário dançar bem sozinho. Elisama Santos é o que diz. Pensando sobre o que a coragem significa, acabamos inevitavelmente tropeçando em outro entendimento necessário, que merece ocupar um tempo das nossas reflexões mais produtivas: o medo. O senso comum reveste nosso entendimento para que acreditemos que coragem e medo são antagônicos, opostos. Em suma, coragem seria vencer o medo? Isso não é todo errado, mas é certamente incompleto. Na medida em que nos dá uma rota de fuga para nos aprofundar essa ideia, dominar nossos medos é uma manifestação da coragem. Mas, para vencer o medo, antes precisamos localizá-lo dentro de nós. Ou mais do que isso, devemos investir coragem para esmiuçar as causas do medo. De sua natureza, um momento aproximado que esse sentimento passou a fazer parte da nossa vida tão intimamente, a ponto de criar uma lombada emocional. E é esse um outro convite presente nas páginas deste livro da Elisama. De maneira intimista e segura, ela nos estende a mão e nos sentimos acolhidos com exemplos fictícios e reais que ela nos apresenta, como quem pergunta: vamos tentar? O brilhantismo desse livro pode ser apreciado em diversos momentos, mas sobretudo naqueles em que afirma e reafirma que nosso maior ato de coragem é não fugir de nenhuma conversa, e sim construir estratégias para que elas aconteçam de maneira plena, natural e efetiva. A autora, dotada de profunda sensibilidade, nos deixa cientes de que todos os caminhos propostos não são fórmulas místicas ou mirabolantes que prometem resolver nossas falhas de comunicação em um passe de mágica, muito pelo contrário. Ela pontua que somos profundezas que colidem com a profundeza do outro,
para se complementar, se reinventar ou se transformar. E somente através da coragem que emerge da simples compreensão dessa dança interminável é que conseguimos realmente expandir e ver a expansão do outro. Ampar e sermos amparados nesse caminho, identificando belezas delicadas ou turbulências desafiadoras que fazem parte da música, que nos conduz a transformações necessárias em nosso comportamento. Mas a autora também nos alerta que em uma conversa corajosa temos diversos momentos de exercício de coragem, já que principalmente nós, mulheres, somos condicionadas a não estabelecer limites, a aceitar desconfortos desnecessários para não desagradar o outro, a viver em função do bem-estar alheio, mesmo quando isso implica renunciar ao nosso, entre outros entraves que colocam em risco a eficiência daquilo que precisamos comunicar sobre nós. Uma vez que não comunicamos nossas profundezas, desafiamos a música, que conduz as relações, e damos ao outro o direito inconsciente de também recorrer a esses trunfos para mudar o ritmo ou simplesmente aderir a uma coreografia menos angustiante, embora menos produtiva. Tomar as rédeas das nossas conversas as qualifica como corajosas, e isso significa que criaremos um ambiente propício para extrair o melhor delas. Segue com a carta ao leitor. Então eu vou, como não é tão extensa, então eu vou seguir com ela. Ao leitor e leitora, claro. Você já parou para pensar no que compõe uma boa conversa? O que faz com que determinados encontros sejam fluidos, leves e vibrantes e outros densos e doloridos? O que transforma um encaixe perfeito em um cabo de guerra? Eu acredito que relacionamentos são como uma dança. Não posso dançar em um par ou em um grupo se não estou conectada com quem está perto, se não escuto a música e a forma com que ela reverbera em mim e no outro. Eu não posso dançar com alguém se não entendo um pouco do seu ritmo interno, se não percebo como o ritmo do outro mexe com o meu próprio ritmo. Somos diferentes em cada parceria. A dança é uma arte. Relacionar-se também. Por vezes, mesmo com muitos esforços, atenção e desejo de dançar lindamente, pisamos no pé do parceiro ou da parceira, ou saímos machucados pelos descompassos da vida. Há também a dança, que parece perfeitamente ensaiada com o outro, mas que não se sintoniza com as batidas do nosso coração e silenciosamente machuca. É importante lembrar que para dançar bem com o outro, faz-se necessário dançar bem sozinho. Conhecer os nossos ritmos, passos, gestos e gostos é essencial para que consigamos dançar com autenticidade. Saber os nossos limites nos faz conscientes do quanto estamos dispostos a abrir mão e do que precisamos a cuidar e defender com a alma. Eu já dancei, quando não queria dançar, apenas para agradar o outro. Já sentei quando o corpo inteiro pedia movimento. Já pisei no pé alheio porque estava focada demais nos meus desejos e com pouca disponibilidade para ajustar o passo. Eu já quis me ajustar ao passo alheio, mesmo sabendo que o preço a pagar era alto demais e não valia a pena. Já me violentei, já violentei o outro e já pedi silêncio gritando. Já silenciei meus gritos internos quando tudo o que eu precisava era liberá-los alto e bom som. E eu estou assumindo esses meus desacertos aqui, no comecinho do nosso caminho, para que você saiba que a nossa relação não se dará de um lugar de desigualdade. Eu não sou exímia professora de dança das relações, mas uma aprendiz que compartilha o que aprende, enquanto aprende, e que corajosamente assume as próprias imperfeições como parte da própria humanidade. Sou maior que elas, sei disso, e desejo que você saiba que é maior também. Esse livro convida você a exercitar a coragem, coragem de não dizer não, de dizer não, coragem de dizer sim, coragem para saber os momentos de fechar os olhos e deixar a dança brotar como um organismo vivo entre duas pessoas. Coragem para tirar os sapatos e dançar do jeito mais engraçado e autêntico que você consiga. Coragem para assumir os momentos que pedem uma apresentação solo. Coragem para sentar, chorar, respirar e se recuperar das danças que pediram quase todas as forças que havia em seu corpo. Coragem para recomeçar, coragem para parar, coragem para rasgar os manuais que mais oprimem os que libertam. Coragem para sustentar os limites, para respeitar as lágrimas, coragem para ouvir e para falar. Porque não há outra forma de viver com alegria e força que não corajosamente. Coragem para ser você, mesmo quando isso parece uma absoluta loucura. Conversaremos sobre o significado de coragem e como é importante redefinirmos o que aprendemos sobre ela,
dando à palavra um sentido mais amplo e potente. A partir desse aprendizado, conversaremos conosco com nossos sentimentos e características, com as nossas belezas e feiuras, abrindo nosso olhar sobre nós e as nossas vulnerabilidades. A partir dos ensinamentos da comunicação não violenta, falaremos sobre como construir conversas que respeitem o outro sem desrespeitarem a nós mesmos. Você vai ganhar um novo olhar sobre os conflitos e tudo o que pode ensinar sobre você, sobre o outro e sobre a vida. Nas próximas páginas, vamos desvendar as camadas ocultas das conversas, as falas que deixamos de dizer e ocultar. E vou dividir com você a história de pessoas que eu acompanhei, com quem convivi e com quem escutei nas diversas trocas que experimentei nos últimos anos. Acredito que as histórias nos fazem aprender de um jeito único e especial, e exatamente por isso elas estão sempre presentes nos meus trabalhos. Espero que entre os vários contos, encantos e por isso que elas sempre... Espero que entre os vários contos, encantos e desencantos aqui compartilhados, você consiga encontrar os caminhos necessários para despertar em si a coragem de que necessita para viver com inteireza. Mas antes que você confunda as coisas, isto não é um manual. Eu não vou ensinar você a conquistar a autoestima perdida em 3 dias. Eu não vou oferecer passos para você convencer ninguém a fazer o que você quer, de forma que você quer. E não vamos falar sobre vidas perfeitas, não vamos reduzir a felicidade a frases de efeito, meritocracia e força de vontade. Foco, força e fé não nos levarão a lugar algum, sem boas doses de autoconhecimento, autocompaixão e escuta no que está vivo em nós e no outro. Isto é um anti-manual, uma negação do passo a passo que se multiplica na velocidade da luz e que reduzem as relações humanas a um jogo previsível de interesses. Somos amplos, somos imensos, e nenhuma definição universal de sucesso ou felicidade será capaz de abarcar toda a nossa complexidade. Das chantagens emocionais a acaloradas discussões políticas, veremos que somos maiores que um jogo de mocinhos e vilões. Espero que a nossa conversa desperte em você uma profunda conexão com os seus sentimentos e necessidades, que você aprenda a sustentar o seu sorriso e as suas lágrimas com igual respeito, que consiga escutar o outro, a trocar passos de dança conectados e harmoniosos pela vida fora, e que jamais esqueça que, independentemente dos erros e tropeços do caminho, você merece amor, carinho e respeito sendo quem você é. Que não lhe falte disposição, amor e energia para começar e recomeçar a dançar sempre que necessário. Esse é um abraço apertado da autora Elisama Santos. Seguimos então no próximo vídeo com o capítulo 1, que se chama Reconhecendo a Coragem.